Bem, e aí, como estão? Tudo na paz? Louvado seja Deus por tudo. Que o nosso Deus possa nos ajudar nessa caminhada, nessa trajetória, nos dando cada vez mais sensibilidade à palavra dele e desejo por ele, tá bom? Eu gostaria de começar orando com vocês, tá certo? E depois eu falo um pouquinho mais sobre o que estamos discutindo. Pai amado, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. A ti rendemos louvores, honras e glória para todo sempre. Seja exaltado, Senhor. Que neste momento que aqui estamos falando da tua palavra, o Senhor possa ser bendito, exaltado e glorificado para todo sempre. Assim eu te louvo, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que sejam fortalecidos e ficados na fé e conheçam a ti, ó Jesus, plenamente, para a glória e honra de Deus Pai. Amém. E aí, tudo bom? Amigos, que bom tê-los aqui, que bom poder estar aqui com vocês, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, né? Deixe o seu like, é muito importante para a gente também. E você também pode nos acompanhar no nosso Instagram, que vai estar colocado aqui pra gente. Aí você vai poder ver o Instagram, né? Igreja Andante, e aí assim pode também acessar por ele e entrar em contato conosco, caso assim você prefira. Se quiser um conselho, uma oração, estamos aqui também para compartilhar com vocês, tá certo? Hoje eu vou dar continuidade a um tema que eu tenho discutido com vocês, que é o que é ser discípulo. Hoje é a parte 3. A parte 1 nós abordamos o que é ser discípulo. E para ser discípulo, na verdade, precisa haver confiança. Foi o primeiro ponto que discutimos. O segundo ponto que discutimos foi que é preciso deixar tudo quanto tem e possui. Lá aqui no YouTube você pode acompanhar, se você não ouviu ainda essas ministrações, para que você possa entender inteiramente aquilo que eu vou estar discutindo também aqui hoje. Você pode voltar e ver essa primeira e a segunda parte, tá bom? Hoje nós vamos para a terceira parte, né, desse tema que estamos discutindo, o que é ser discípulo. E nessa terceira parte, assim como eu fiz na primeira, na verdade, eu peço que você possa orar ao Senhor, para que Ele possa ministrar por meio do Espírito Santo no seu coração. São temas sensíveis, e lógico, eu não sou detentor da verdade, da pura verdade, né? Nós buscamos falar a verdade mediante as revelações que recebemos de Cristo Jesus, mas que o Espírito Santo possa lhe conduzir nessa caminhada, nessa trajetória que estamos aqui ao longo desse tempo discutindo com vocês. Eu sei que talvez algumas coisas que eu possa dizer aqui e tenho dito possa ser um pouco chocante, confrontante, mas nós temos um Pai amoroso que consegue nos ensinar e organizar todas as coisas que estão fora do lugar, tá bom? E assim eu peço que Deus possa abençoá-lo neste momento aqui de estudo, e o seu coração esteja inteiramente sensível à voz dele, tá bom? Então, sem mais delongas, permita-me iniciar, e eu vou estar falando o tema hoje, né? O que é ser discípulo, a parte 3 diz respeito a ser discípulo, é estar disposto a ter uma vida de submissão. Então, o tópico que vamos trabalhar nessa parte 3 aqui hoje é ser discípulo, é estar disposto a ter uma vida de submissão. E aqui agora nós entramos num ponto muito delicado, confrontante e desafiador, né? E desafiador por quê? Porque falar de submissão numa sociedade tão marcada por tantas injustiças, né? E essa injustiça não é de hoje, são de longas datas, onde povos dominaram outros por meio da força, subjugaram outros, tornaram pessoas submissas por meio da opressão. É um tema delicado, mas é um tema de importantíssimo, como posso dizer assim, um tema muito importante, deixa eu dizer assim, para que nós como discípulos possamos desenvolver a nossa vida em Cristo Jesus. Eu queria começar com um texto, né, que está em Mateus, capítulo 11, verso 29.
É um texto conhecido nosso, mas ele vai começar a nos dar uma certa diretriz acerca do que vamos estar trabalhando, tá bom? Então, Mateus capítulo 11, verso 29. Eu estou usando aqui a Bíblia King James, 1611. Né? Às vezes eu termino usando a tradução, mas temos o mesmo resultado. Bem, então Jesus disse aos seus discípulos, estava falando com os seus discípulos, no versículo 29 do capítulo 11, temos assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Começando por aí, no nosso caso, e se a gente fosse falar exatamente a questão do que Jesus estava se referindo aqui acerca de jugo, né? Ele falava justamente de tirar o jugo da lei, o peso que foi colocado na lei, que lógico os fariseus, saduceus colocavam sobre as pessoas, né? E não estavam dispostos a estar debaixo desse jugo. E Jesus disse que deveriam legal tomar o jugo dele, né? O jugo que ele iria trazer. E ele diz: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu poderia começar dizendo para vocês que não tem como colocar jugo se você não aceitar. Não deixa de se dizer que jugo, né, ele traz um certo desconforto. Porque o jugo é colocado sobre, quando a gente analisa mesmo o que quer dizer, sobre um animal, e ele visa trazer certas direções sobre o animal. Então o animal precisa estará totalmente sujeito, submisso àquele jugo, né? No nosso caso, estar submisso a alguém é complicado, porque acende em nós algumas raízes bem profundas. Primeira raiz do pecado, né, que é a rebeldia. Então, pensar em estar sujeito a alguém, submisso a alguém, e como pode dizer assim, render obediência a alguém, né, é algo que mexe com a gente. Primeiro porque, como eu disse para vocês, ao longo da história a gente conheceu situações de pessoas que foram escravizadas, dominadas, povos dominados, pessoas dominadas, mulheres, né? E infelizmente ainda acontece, mas subjugadas. Quando Jesus ele veio na Terra, ele veio nos ensinar o que é viver uma vida de submissão, né? E se a gente fosse analisar com muita clareza a importância dessa palavra, estar debaixo de uma missão. Então a missão é superior à pessoa, né? Então se nós estamos debaixo da missão, a missão é superior a gente. Eu vou trabalhar com calma, você vai entender o que eu quero dizer para você passo a passo. Então Jesus ele veio nesse contexto nos ensinar com a vida de submissão. Ele veio submisso a uma missão. A gente sabe que toda a humanidade havia se perdido, né? Todos os homens estavam afastados de Deus. Infelizmente todos os homens estavam condenados e ninguém poderia fazer nada, ninguém poderia pagar o preço que era exigido pelo pecado, o preço que o pecado terminou fazendo que fosse exigido, o resgate do homem. E só Jesus poderia fazer isso, né? Só um homem nascido de mulher, mais puro, né? Sem pecado, que foi o caso que Jesus, né? Nascido de mulher, veio. E então Jesus ele se colocou debaixo do serviço, da missão que o Pai lhe colocou, o Pai lhe conferiu. Lembremos que o Pai não obrigou Jesus, e a submissão, para que ela possa ser real e ela tenha um efeito verdadeiro, o efeito que Deus deseja que haja, ela precisa ser voluntária. Então Jesus se oferece, Jesus vem oferecido, né, por si só. Tanto é que Jesus disse que o Pai concedeu a vida a ele, e ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse. Ele poderia dar ou não dar. A gente vê que no próprio Getsemane, quando Jesus naquele momento ele fala: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente lembra que não houve uma resposta do Pai. Ou seja, por que não havia uma resposta do Pai?
Lógico que o pai estava triste com aquela situação, mas era uma decisão que cabia a Jesus. Jesus se colocou em submissão, ele se colocou debaixo de uma missão e caberia a ele cumpri-la ou não. E a gente conhece a história, a gente sabe o resultado. Ele não permitiu que seus sentimentos prevalecessem e ele cumpriu a missão. E por isso nós hoje temos a esperança nele, né, de salvação e ressurreição, por causa que ele foi até o final. Então, como eu disse para vocês, para a gente a palavra submissão é uma palavra muito complexa, porque ela denota em nós certas raízes de rebeldia e também certas lembranças, como eu disse a vocês, de pessoas que foram subjugadas ao extremo, né? E então, quando a gente vê isso, ou a gente lembra de fatos de atrocidades cometidas com pessoas que foram submetidas por meio da violência, né? A gente tem dentro de nós uma certa revolta. Mas eu lembro que uma das propostas de conhecer a Cristo Jesus, e uma proposta que ele nos dá para que nós que queremos ser discípulos dele, é renunciar, né? Negar a nós mesmos. E o resultado dessa renúncia, dessa negação, que foi o ponto que nós discutimos no ponto 2, no tópico 2, é o novo nascimento. O novo nascimento, não vamos fazer como Nicodemos, não diz respeito a gente voltar novamente ao nossa mãe, mas é um novo despertar de consciência, é uma nova maneira de enxergar o mundo, e enxergar agora o mundo não mais pela ótica que víamos quando não conhecíamos a Cristo Jesus e não estávamos rendidos a Ele. Então tem uma nova ótica. É por isso que tem alguns irmãos que não conseguem muitas vezes crescer, desenvolver no reino de Deus, porque eles vêm para o reino, mas continuam com a mesma ótica. Então eles não nasceram de novo. Eles querem olhar o mundo com o mesmo prisma, da mesma maneira que olharam, né? E querem usar os mesmos artifícios que já usaram um dia. Da violência, da opressão, da ameaça, infelizmente alguns da mentira. Nós não vivemos dessa forma. Essas não são mais as armas que nós utilizamos. As armas que nós utilizamos, segundo o que Paulo nos revela, né, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas das milícias não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Então, nossas armas hoje são a oração, a pregação do Evangelho, falar e permitir que o Espírito flua, sabe? E olhamos o mundo hoje não mais da maneira que olhávamos antes. Às vezes as pessoas olham e vê o caos. Nós olhamos e vemos a glória de Deus operando. E operando em meio ao caos, né? Porque o Senhor continua trazendo vida em meio a todo esse contexto de morte. Quantos de nós aqui estão em Cristo Jesus hoje, restaurados, com vida transformada, porque num contexto de tanta destruição e morte que nós causamos, Ele viu vida e nos chamou e nos atraiu e nós estamos aqui. E ouvimos a voz dele. Talvez você não conheça Cristo Jesus e talvez você pense que a sua situação está muito complicada e porque você já fez isso, fez aquilo. Nesse contexto de caos, há vida. E Deus pode mudar a sua história como tem mudado a história de muitas pessoas, como mudou a minha história. Então precisamos reaprender. Agora, claro que isso não é um processo humano, psicológico, é um processo gerado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos também nos submeter. Então você vê que a submissão começa aí, porque para que eu possa permitir que o Espírito Santo produza em mim uma transformação de forma que eu consiga enxergar o mundo de uma forma diferente, eu preciso me submeter à direção, aos conselhos e à paciência que ele vai gerar por meio da leitura das Escrituras, por meio do meu tempo de comunhão com os irmãos, para que eu possa enxergar o mundo de forma diferente. A gente precisa estar submisso. A submissão, ela também diz respeito a depor armas, a negar o seu senso de justiça, a negar o seu ímpeto de força, sabe? A força agora é do Senhor. A manifestação como eu posso dizer assim, de ferocidade não é mais nossa, é do Senhor.
e submisso nesse contexto que eu estou colocando inicialmente, que eu vou falar outros contextos para vocês, no que diz respeito a ser discípulo, é primeiro depor as armas, se deixar ser guiado e entender que tudo aquilo que você via não deve ser mais visto da forma que você estava habituado. O Espírito Santo precisa ensinar você. Mas sem você estar debaixo dessa orientação, não tem como você compreender. É difícil? É. Por que é difícil? Porque estamos acostumados a analisar as coisas com aquela ótica. Então, por isso que muitos de nós somos desconfiados, né? Por causa de todo um costume. Por isso que muitos de nós, ao longo dessa trajetória, né? Muitos, né? Têm dificuldade de dar, né? Porque acha que vai faltar. Mas eu coloquei alguns pontos, mas eu digo, por causa de todo esse costume, então, hoje somos chamados a abrir mão desses costumes, né? Isso diz respeito à submissão também, né? Está debaixo de uma missão. Eu vou dizer para vocês 2 pontos interessantes. E um primeiro ponto, eu falo tanto ponto, eu não sei se está bom, mas tudo bem. Um primeiro ponto dessa questão da submissão é que, uma coisa interessante, ser submisso não significa ser inferior aos outros. O pecado ele gerou em nós uma aversão a todo tipo de autoridade. Então, às vezes, e isso a gente vê muito, por isso que eu falo da ótica que tínhamos antes, porque sem Deus a gente está muito acostumado a isso, no contexto como a gente fala assim, de viver no mundo. Então, se a gente via um chefe falando, dando ordem, aquilo inflamava a gente. E se o cara se vestia bem, ou se o cidadão tinha alguma postura, ou se era pedante, ou se não era, a gente já se inflamava e a gente achava que, porque isso, porque ele é o chefe, porque... E aquilo mexia com a gente, né? E, lógico, acendia em nós aquela questão de que não, ele não é melhor do que eu. Ninguém é melhor que ninguém. Talvez uns tenham mais estudo, talvez uns tenham mais bagagem porque viajaram mais ou porque leram mais, mas isso não torna ela superior, né? E nós que estamos em submissão não somos inferiores. Então, o que eu digo para vocês é que numa ótica hoje correta, entendendo que ninguém é inferior a ninguém, eu tenho que entender qual é o meu papel e qual é o meu serviço. Então, exemplo, se eu estou numa empresa e foi contratada para determinada atividade, eu preciso desempenhar a minha atividade. Às vezes nós estamos preocupados em simplesmente ganhar o dinheiro, em simplesmente passar o tempo, e infelizmente não queremos desenvolver o papel pelo qual fomos chamados ali. Então já estamos contra a submissão, porque a missão é a missão da empresa. Então vamos lá, a empresa é uma empresa que produz produtos de beleza. A missão, lógico, dessa empresa, eu estou querendo só num contexto aqui, não estou falando da missão, mas vamos colocar qual seria o serviço dessa empresa geral, né? O serviço dela era vender os produtos de beleza. Então eu, como funcionário, eu tenho que desempenhar meu papel naquela área para a qual fui contratado, porque eu estou debaixo da missão da empresa. Então eu não posso estar ali por um outro motivo. A consequência de exercer o meu papel dentro daquela missão é o salário, podemos dizer assim. Ou até promoções e coisas que possam acontecer. Então, a gente muitas vezes esquece disso e a gente gera uma série de situações. E a gente não desempenha bem o nosso trabalho porque a gente sempre fica pensando de formas erradas, né? Às vezes que o chefe está exigindo demais, às vezes quem está ganhando dinheiro é a empresa e você não está ganhando, mas são coisas que, como eu disse a vocês antes, é uma ótica mundana, sem Cristo. Por quê? Se você não foi contratado para trabalhar naquela empresa, ganhando X e fazendo tal coisa, você vai continuar trabalhando fazendo tal coisa, porque para isso você foi contratado. E eu creio que você está trabalhando nesse sentido. Porque aí você tem que entender que
você está trabalhando primeiramente, e essa é a parte talvez que para mim e para você é chocante. Nós estamos trabalhando para benefício da empresa. Não é para o seu benefício. Então, a primeira dificuldade que temos para entender submissão é porque ainda continuamos trabalhando pensando no benefício próprio. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. E eu estou falando de empresa, mas em todas as áreas. Porque quando eu estou debaixo de uma missão, a minha prioridade é a missão. Você vai ver que eu vou falar no tópico 2 daqui a pouquinho. Então eu não sou inferior a ninguém, mas eu entendo que eu estou debaixo de uma missão. E por isso tem pessoas que estão em alguns cargos que estão me orientando para que o desenvolvimento dessa missão possa ser cumprido. Ah, mas o fulano de tal, ele não está fazendo o papel dele. Se eu me ocupo com o meu papel e desempenho bem o meu papel, as coisas tendem a acontecer muito bem. Eu falei de empresa, não foi? Mas vamos começar agora a ampliar um pouco mais. Exemplo. Vamos lá. Para entender melhor. Deus concedeu uma missão ao homem. Né? Deus concedeu uma missão ao homem. E o homem em si, ele não pode, o homem, sexo masculino, né? Ele não consegue desempenhar esta função sozinho. Assim como a empresa, ela não pode desempenhar a função sem que tenha os funcionários, o homem não pode desempenhar a função que Deus colocou para ele sozinho. Então, o que é que Deus orientou? E lógico, Deus viu logo no início, né? Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Então, Deus forma a mulher e coloca a mulher como auxiliadora, ou seja, a mulher tem características específicas que serão fundamentais para o desempenho do homem no cumprimento da sua missão. Se a gente pensar numa visão micro, não é? Numa visão pequena, o papel do homem no desenvolvimento da sociedade. Então, esse homem no desenvolvimento da sociedade, sozinho, não vai dar. Por quê? Porque ele tem uma ótica masculina, tem uma ótica bem lógica, e precisa de uma pessoa que tem uma ótica diferente, que tem uma sensibilidade diferente, que venha somar com ele. Então, o homem que recebeu uma missão, né? Ele tem a missão, ele agora, junto com a mulher, ele vai compartilhar. Então, a mulher está submissa ao homem. Ela não é inferior ao homem. Ela está debaixo de uma missão que o homem tem, no geral. Então, quando a mulher ela pensa, e aí você vai entender agora o papel dos dois. Quando a mulher ela pensa, porque meu marido quer mandar e eu não quero desenvolver. Você está ali para que o benefício, o bem daquela família possa fluir. Então você está agora, não é degladiando contra o seu marido, e nem deve ser degladiando contra ele. Você tem que estar entendendo qual é o seu papel, sua função para desempenho do serviço. Por outro lado, o marido, embora ele vai trazer algumas diretrizes para casa, ele tem papel a desempenhar. E um dos papéis é cuidar da esposa. Um dos papéis é amar a esposa. Um dos papéis é ajudá-la no serviço dela também, para que ela possa ter toda a plena liberdade. Ou seja, cada um tem que desempenhar bem o seu papel para o bem da família. Não pode a esposa pensar que ela como pode ser, vai fazer algo sem o acordo do marido, e o marido sem o acordo. Não vai funcionar. Porque os dois estão num projeto único. O projeto é único, o projeto é dos dois. E não vai haver bem-estar se a mulher buscar o interesse dela, ou se o homem buscar o interesse. Vão falhar na missão. Porque a missão só vai conseguir funcionar em unidade. Senão a gente vai dizer que essa empresa aí, familiar, vai à falência. Quantos casamentos hoje estão frustrados? Por quê? Porque eu até uma certa vez falei sobre isso, normalmente eu falo sobre isso. As pessoas entram no casamento com a visão errada. Entram no casamento com a visão de competição, de distração. Né? A gente estudou algum tempo, lógico, na nossa infância e adolescência, nós estudamos que o Brasil foi uma colônia de exploração. Então, aqueles que vieram aqui, vieram explorar o Brasil, né? E foram tirando riquezas e tal, aquela questão toda. E às vezes as pessoas entram no casamento com esse pensamento de exploração. Eu quero ser feliz. Né? Então entra a mulher querendo ser feliz, entra o marido querendo ser feliz,
Nenhum dos dois são. Ou entra com a mentalidade de construir algo feito pelos dois, ou não tem felicidade. Então, precisa ter uma mentalidade submissa, tanto a esposa quanto o homem, para entender que nós estamos aqui debaixo de um serviço para que nós possamos construir isto junto. No processo de construção, há um processo trabalhoso, porque estar submisso, estar aprendendo a enxergar as coisas por um alto diferente é difícil. Mas quando vocês concluem, o resultado traz a felicidade tão desejada. E a sua casa vira um oásis. E o seu casamento maravilhoso. E você começa a entender o que é casamento, e você entende que casar é a melhor coisa do mundo. Mas quantos homens e mulheres são frustrados e falam casamento é uma instituição falida? Mas se foi ele ou ela que faliu o casamento? Se foi ele ou ela que lutou contra o casamento? Casamento é para construir. Tudo que você fizer nessa terra tem que haver construção, tem que haver desenvolvimento. Não tem como. Tem que haver uma cooperação. E se não tivermos uma mente submissa, não tem cooperação. Porque vai entrar o egoísmo, o individualismo. E o individualismo e egoísmo é contrário à mente submissa. Difícil, né? Difícil. Outro ponto, puxando um ganchinho desse aí, que seria o segundo ponto, eu disse, relembrando você o primeiro ponto. Ser submisso não significa ser inferior a ninguém, né? Foi isso? Só que o segundo ponto é assim, ó, ser submisso significa ser inferior à missão. Vou repetir com calma para você ver. Ser submisso significa ser inferior à missão. A missão, o serviço que eu preciso desempenhar, ele é superior a mim. Vamos voltar um pouquinho a fita para você entender? Casamento, formação de família. A formação da família é superior ao meu interesse como esposo, como é superior ao interesse da minha esposa. Se eu entro no casamento pensando nos meus desejos e vontades, não construo família. Não desenvolvo missão. Então eu sou um sério candidato a experimentar divórcio. Ou, se não, uma vida infeliz. Por causa de mim mesmo. Mas quando eu entendo que a família está acima dos meus interesses individuais e egoístas, eu começo a trabalhar dentro da minha capacidade, do papel pelo qual preciso desempenhar, para contribuir para que a família cresça. Assim como a esposa entende o papel dela, desenvolve o papel dela e contribui para o bem da família, o resultado vai ser uma família estável, organizada e uma família que trará como fruto felicidade para mim e para minha esposa. Então a família está superior aos meus interesses pessoais. Submissão. Estou debaixo de uma missão e a missão é superior a mim. Jesus, quando veio aqui, e eu falei um pouquinho para vocês, e falei do Getsemane, a missão era superior aos interesses de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Pai deixou que Jesus escolhesse, ele tinha todo o direito de escolher. E naquele momento Jesus decidiu que morrer naquela cruz, ficar afastado do Pai, temporariamente, passar toda a humilhação que teria que eu passar, era superior a todo o bem-estar que talvez ele desejasse naquele momento. E por isso o resultado é o reino de Deus acessível a mim e a você. E o Pai o exaltou soberanamente. Cumpriu-se a missão, houve o resultado e a bênção para que nós hoje, junto com Jesus, desfrutássemos da conclusão desse serviço. Não tem como experimentar benefícios, irmãos, se você não cumprir o papel pelo qual foi chamado. Segundo ponto, a missão é superior aos nossos interesses pessoais. Nós temos um serviço, a gente sabe que há diversidade de dons e ministérios. Então, há ministérios diferentes, há serviços diferentes.
Então tem pastores com determinado ministério, tem outros e por aí vai. E porque nós temos visto muitas divisões, né? Um dos pontos, não posso dizer que é o único, exclusivo, mas um dos pontos pelos quais nós experimentamos muita divisão, muitos irmãos se afastando, muitos irmãos caindo da fé, porque não entenderam o que é uma vida de submissão, e não entenderam que a missão é superior aos seus interesses pessoais. Então muitas vezes os irmãos começam a caminhar e veem uma determinada uma situação e falam: ah, mas eu gostaria que fosse assim. Tem tantas coisas que eu gostaria que fosse, mas entre o que eu quero e o que é melhor para a missão, a gente opta pelo que é melhor para a missão. Você lembra que certa vez, em João capítulo 4, eu vou ler para vocês, tá bom? Para não ficar só nas minhas palavras. João capítulo 4 fala de Jesus quando se encontrou com a samaritana. Mas eu queria, com a mulher samaritana, mas eu queria, na verdade, ler o texto que, ainda em João capítulo 4, depois que a mulher samaritana volta para a cidadezinha, né, dela, os discípulos chegam e primeiro eles ficam assim, sem saber porque Jesus está conversando com aquela mulher, que era samaritana e eles sendo judeus. E depois eles oferecem comida a Jesus, vamos ver o que acontece. Então, João capítulo 4, vamos ler versículo 30, tá bom? Quando os discípulos... desculpe, 31. Quando os discípulos estão conversando com Jesus. Então, 4:31. Enquanto isso, os seus discípulos suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Eu tenho alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Versículo 34. Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E esse trecho que nós lemos, ele é fantástico, porque a obra é mais importante do que comer. Dá a entender nisso que Jesus diz aqui, ou seja, Jesus coloca a obra acima de algo fundamental, que é o alimento. A obra é superior, amados. Se eu não tiver uma vida submissa, se eu não tiver uma vida rendida, se eu não tiver uma vida que possa ser orientada, instruída, primeiro por Deus, pelo Espírito Santo, pelas pessoas que Ele colocou, eu não tenho como conhecê-lo. Porque quanto mais eu nego a minha natureza, que foi afetada pelo pecado, mais próximo eu fico de Deus. E por que eu preciso negar essa natureza? Porque essa natureza, logicamente, ela tem resistência a tudo aquilo que Deus me ensinou a ser. Manso, lembra aprender de mim, que eu li logo no início? Humilde. E a gente acha que o fato de... a gente confunde humildade. Humildade, amados, não tem a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza, né? Humildade não tem nada a ver com sua forma de vestir, né? Jesus diz para mim que sou manso de coração. A humildade, ela nos coloca numa posição de entendimento que nós somos dependentes. Se Deus não fizer, não tem o que ser feito. Se o Senhor não abrir a porta, não tem como desenvolver. E a gente vem de um contexto de mundo que diz que temos que arrebentar a porta. Temos que quebrar e fazer acontecer. Não foi isso que Jesus ensinou. Nos ensinou a depender. E depender vai contra toda uma teoria mundana que está formada em mim e você. Porque mansidão e humildade me levarão à vida de submissão. A gente fala de Jesus como leão, né? Mas ele veio primeiro como ovelha. Cordeiro manso, que não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Depois que ele cumpriu a missão, se tornou leão. Às vezes nós queremos ser algo
sem cumprir os devidos requisitos. Primeiro requisito, amado, para ser discípulo: confiança. Você aprender a confiar. Segundo requisito: tem que abrir mão de tudo que tem e possui. Terceiro requisito: ser submisso. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Reflita com calma nisso. Analisa as tuas atitudes, analisa a tua maneira de ser, a tua forma de ver, de enxergar. Analisa se você ainda continua se revoltando, se chateando, porque não deu aquela palavra, porque não disse aquela coisa que queria dizer a outra pessoa, porque alguém disse algo para você que lhe machucou. Amados, todos os homens darão conta da palavra torpe, da palavra ociosa que sai de seus lábios. Que os seus lábios só brotem bênção. Que esqueçamos as lições de moral. Que esqueçamos, você sabe quem eu sou? Que sejamos conhecidos de Deus e que Ele nos justifique. Que Ele batalhe por nós, que Ele batalhe as nossas batalhas e que nós o sirvamos de todo o coração. Como filhos que o amamos, submissos à plena vontade dEle. Deus abençoe vocês. Um abraço. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.